Fala galera, hoje a gente vai aprender aqui algumas propriedades importantes dos compostos orgânicos. Identificar as funções orgânicas, álcool, enol, fenol, aldeído, é muito importante, mas talvez seja ainda mais importante entender as propriedades desses compostos. Vamos lá. Primeiro vamos falar das propriedades dos hidrocarbonetos. Primeira propriedade aqui é a polaridade. Pensou em hidrocarboneto, você vai pensar em compostos apolares, ok? Praticamente apolares. Por quê? Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. E o carbono e o hidrogênio possuem polaridades muito próximas, eletronegatividade muito próxima, melhor dizendo. Então, como eles atraem os elétrons com a mesma força, praticamente a mesma força, um 2,5 até 2,1, os elétrons não vão se deslocar mais para um lado nem para o outro. Então fica praticamente no meio. Como fica praticamente no meio, nós dizemos que os compostos, os hidrocarbonetos, são apolares. Lembrando aqui que a eletronegatividade é a capacidade de um átomo atrair elétrons. Ok? Quanto mais forte um átomo atrai elétrons, maior a sua eletronegatividade. Vemos aí também que entre carbono e carbono, como os dois têm a mesma eletronegatividade, o que é que vai acontecer? Os dois puxam os elétrons com a mesma intensidade e aí fica aqui, ó, os elétrons no meio, ok? Se a gente pensar em um composto polar, só para a nível de curiosidade e de lembrete, um composto polar aqui, se eu pensar H e F, estão aqui com par de elétrons compartilhados. Como o F é muito mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons para próximo dele e vai ficar parcialmente negativo. E o hidrogênio vai ficar parcialmente positivo. E esse composto é polar. Como isso não acontece aqui entre carbono e carbono, nem carbono e hidrogênio, porque eles têm eletronegatividades próximas, então, esse composto aqui não vai ter uma parte positiva, parcialmente positiva e outra parcialmente negativa, logo vão ser compostos apolares, beleza? Então, pensou em hidrocarbonetos, pensa em compostos apolares. Sobre a solubilidade, são solúveis em substâncias que, assim como eles, são apolares ou têm baixa polaridade. Não se dissolvem na água, que é polar. Lembrando que a água é polar e que os hidrocarbonetos não vão se misturar com ela. Pense hidrocarboneto, você vai pensar aqui em petróleo. Ó. Hidrocarboneto, você vai pensar em petróleo. O que o petróleo é? Petróleo é um óleo. E óleo e água não se misturam. Veja até essa imagem aqui mostra isso. O óleo e água não se misturam. Então, hidrocarbonetos não são solúveis em água, são solúveis em compostos apolares, assim como eles. Lembrando aqui da regra da lei de ouro aqui da solubilidade. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar e polar com apolar, aí não vão se misturar. Então, alguns nomes aqui para os hidrocarbonetos. Hidrofóbicos, têm fobia de água, e lipofílicos, são solúveis em lipídios, óleos, gorduras e etc. Ok? Esses nomes são muito cobrados no Enem. Vamos mais. Outra propriedade muito importante é o ponto de fusão e ponto de ebulição. De modo geral, os hidrocarbonetos possuem baixos pontos de fusão e ebulição, porque são compostos apolares, suas ligações não são tão fortes. Até eu acho que eu pulei aqui que eles são unidos aqui por uma ligação intermolecular do tipo dipolo induzido, que é uma interação bem fraca. Já que não tem uma parte positiva e outra negativa, a interação é bem fraquinha, só em alguns instantes que ocorre. Por isso que o ponto de fusão e de ebulição dos hidrocarbonetos são pontos de ebulição baixos, né? De modo geral baixo. Mas com o aumento da massa molar, ou seja, da quantidade de carbono, ocorre também o aumento do ponto de fusão e de ebulição. Então, se eu tenho um hidrocarboneto com um carbono, ele vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Se eu coloco dois, o ponto de fusão e ebulição já vai aumentar, ok? Daqui a pouco a gente vê. E em compostos ramificados
e não ramificados, que apresentam a mesma massa molar, os ramificados têm menores pontos de fusão e ebulição. Preste atenção. Quanto mais carbono tiver, maior essa interação, ó, maior essa quantidade de ligações que vão ocorrer aqui entre uma molécula e outra. Mesmo sendo ligações fracas do tipo dipolo induzido ou dipolo instantâneo, né? Mesmo assim, quanto mais carbono tiver, maior vai ser a quantidade de interações. Por isso que, ao aumentar a massa molar, ou seja, ao aumentar a quantidade de carbonos, vai aumentar também o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ok? Aí, pensando agora nos compostos ramificados e não ramificados. Se você olhar para para uma estrutura ramificada, dois compostos aqui iguais, né, tentando interagir por forças intermoleculares. Veja que esse composto é ramificado, tem uma ramificação aqui. Quando ele tenta interagir um com o outro, essa ramificação acaba atrapalhando o contato. Vê que esse aqui vai ficar distante dos outros, ó. Eles vão ficar distantes. Por isso que o ponto de fusão e ebulição em compostos ramificados são pontos de fusão e ebulição menores, ok? Então, em comparação, um composto com cadeia linear normal e um composto com cadeia ramificada, o composto com cadeia ramificada, tendo a mesma quantidade de carbonos, é claro, né, vai ter um ponto de ebulição menor, porque as ramificações acabam atrapalhando a interação entre as moléculas, ok? Como aqui não tem ramificação, a interação é livremente, consegue interagir de boa. Então é isso que a gente tem que entender. Estados físicos, os hidrocarbonetos que possuem de 4 a 5 carbonos são gasosos, à temperatura ambiente e ao nível do mar. Já os que possuem de 5 a 17, ou seja, quanto maior a quantidade de carbono, vai aí passando o estado físico. Poucos carbonos, gases, aumentando um pouquinho gasolina, querosene, e por último, que tem muito carbono, vai ser aqui o asfalto, porque o asfalto tem uma temperatura de ebulição elevadíssima por ter muito carbono, beleza? É isso que nós temos que entender. Reatividade. Os alcanos, eles são bastante estáveis, eles não são reativos, não são muito reativos, não gostam de reagir. Por quê? Porque só possuem ligações sigmas, são ligações simples. E essas ligações são mais fortes do que as ligações π. E por serem estáveis, como fala aqui, são pouco reativos, são chamados de parafinas. Os alcanos não gostam de reagir. Para reagir com ele tem que ter bastante energia. Já os alcenos e alcínios são mais fáceis de reagir por terem ligações π. Por isso são mais reativos do que os alcanos. A ligação π ela é mais fraca do que a sigma, é mais fácil de quebrar. Veja aqui, o alcano só tem ligações simples, que são π, ou sigma, né? O alceno com ligação dupla aqui, ele tem uma ligação sigma e uma π. A π é fácil de você quebrar, por isso que ele é mais reativo. E os alcinos têm duas π, então é mais fácil de você quebrar essas ligações. Então você pode ter uma reação do tipo assim, com alcano ou com alceno, ligação dupla, um H, outro H, outro H e outro H, reagindo com H2, por exemplo. Então você vai quebrar aqui a ligação π e vai adicionar esse H2. Então você quebra a ligação mais fraca, que é a π. A π tem que ser a de cima, né? Não necessariamente. Depende aí do seu gosto. Quebrei aí a ligação π e adiciono o hidrogênio aqui. Adicionei outro hidrogênio aqui. Então, vê que a ligação π ela é mais fácil de ser quebrada. Já esse aqui sai, né? Que já foi inserido aqui. Já a ligação sigma é mais difícil, por isso que os alcanos são pouco reativos. Uso e aplicações. Um dos maiores usos é nas coisas obtidas a partir do petróleo, né? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, vem de pequenos hidrocarbonetos até enormes hidrocarbonetos. O petróleo favorece a produção de plásticos, de combustíveis, etc.
você consegue produzir por meio dos hidrocarbonetos detergentes, fibras, borrachas, tintas e várias coisas. Inclusive também aqui, ó, o gás natural, que é o metano, que é obtido juntamente com pode ser obtido juntamente com o petróleo, beleza? Já os compostos oxigenados, eles vão ter maior polaridade. Os compostos orgânicos oxigenados são mais polares do que os hidrocarbonetos, pois possuem o átomo de oxigênio, que é o segundo átomo mais eletronegativo. Tem que lembrar lá de FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio. O flúor é o maior, o átomo mais eletronegativo, e depois vem o oxigênio com mais eletronegatividade, que é quanto mais oxigênio tiver, maior a polaridade da molécula. Então vemos aqui essa molécula, primeiro aqui que é um hidrocarboneto, não tem oxigênio, e essa molécula que tem aqui um OH. Ela vai ser mais polar, vai ter interações intermoleculares mais fortes. Vamos ver agora o tipo de interação. As forças intermoleculares dos compostos oxigenados aí pode ser dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio. Compostos que possuem OH podem realizar interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio entre eles e com outros compostos. Nós observamos aqui, lembrando, né, que ligação de hidrogênio é interação intermolecular entre FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio com o hidrogênio. Então aí a gente vai ter uma interação intermolecular, e das interações intermoleculares, essa é a mais forte. Temos a mais fraca, é dipolo induzido, que ocorre entre compostos apolares. Depois vem a dipolo-dipolo, que ocorre entre compostos polares, mas que não seja o FON com hidrogênio. E a última, mais forte, é entre moléculas, né? É a ligação de hidrogênio, que ocorre aí entre moléculas polares que tem FON interagindo com oxigênio. Veja aqui esse álcool, né? Temos OH aqui. O oxigênio ele é muito eletronegativo, puxa os elétrons para ele. O hidrogênio fica positivo. Então fica um negativo e outro positivo, parcialmente, né? E aí o outro álcool também vai acontecer a mesma coisa. E vai ocorrer aqui uma interação, ó, entre o H e o O. Eles vão formar aí uma ligação intermolecular. Essa interação intermolecular entre oxigênio e H é chamada de ligação de hidrogênio, que vemos que o álcool consegue fazer uma ligação de hidrogênio. Álcool, enol, fenol e ácido carboxílico conseguem fazer essas interações, beleza? Entre eles mesmos e com outros compostos. Agora, se nós tivermos, ao invés de OH, tivermos a carbonila, que é o C-O, as interações intermoleculares serão do tipo dipolo-dipolo entre si. Por exemplo, o aldeído, cetona, só conseguem fazer interações intermoleculares dipolo-dipolo. Que a dipolo-dipolo é aquela que não tem o FON, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio. Bom, mas conseguem interagir com ligação de hidrogênio com outros solventes polares como a água. Então, cetona, aldeído e éster, eles conseguem fazer interação do tipo ligação de hidrogênio, mas só com outros compostos. Com ele mesmo ele não consegue. Ok? Dipolo-dipolo, como eu disse, é uma interação intermolecular que ocorre entre compostos polares quando não fazem a ligação de hidrogênio. Então vemos aqui, ó, que nós temos um aldeído aqui, C-O na extremidade. O oxigênio está ligado ao carbono. Ele vai atrair os elétrons com maior intensidade, fica negativo, e o carbono vai ficar positivo. Temos outra molécula igual. Veja que entre eles vai ter uma interação aqui entre oxigênio e carbono. Essa interação é dipolo-dipolo, ou chamada também de dipolo permanente. Por quê, professor? Porque não está ocorrendo entre oxigênio e hidrogênio. Beleza? Agora temos aqui a interação entre esse aldeído com o álcool que está aqui em vermelho. Se a gente observar bem, o álcool, o oxigênio puxa os elétrons para ele, fica negativo, e o hidrogênio fica positivo. Veja que essa interação aqui entre o C-O, né, o oxigênio aqui do C-O com o oxigênio do álcool,
ocorre entre oxigênio e hidrogênio. Então, nós temos aqui uma ligação de hidrogênio. Isso prova que os compostos com o grupo C-O conseguem sim interagir formando ligação de hidrogênio, só que só com outras moléculas. Com eles mesmos, eles não conseguem fazer isso. Acidez, temos aí dois compostos importantes, dois grupos importantes que apresentam maior caráter ácido da química orgânica, que são os fenóis, chamados também de ácidos fênicos, e os ácidos carboxílicos. Veja que o fenol aqui liberou o H+, esse fenol está liberando esse H+, e formando o H3O+, aqui. Então, ele pode ser caracterizado aí como ácido, está liberando H3O+, isso nós chamamos de ácido. E aqui o ácido carboxílico também liberou o H+ para o H2O e formou aqui H3O+, também tem caráter ácido, beleza? Os dois têm caráter ácido, os maiores caracteres ácidos aí dos compostos orgânicos. Polaridade das funções nitrogenadas. Bom, propriedades, né? Do mesmo jeito das funções oxigenadas, quando você adiciona nitrogênio, aumenta a polaridade das moléculas. É claro que uma molécula com nitrogênio vai ter menos polaridade do que uma com oxigênio. Por quê, professor? Porque a com nitrogênio, o nitrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio. O oxigênio é mais do que o nitrogênio. Então, quanto mais nitrogênio você adicionar, maior vai ser a polaridade da molécula. As aminas e as amidas, elas terão essas características. Vemos aqui também um composto, um hidrocarboneto, e aqui vemos uma amina. Beleza? A amina vai ser mais polar do que o hidrocarboneto e vai possuir interações intermoleculares mais fortes. Também conseguirão fazer as famosas ligações de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. É o tipo de força intermolecular que une aí as aminas. Beleza? Vamos botar aqui. Veja aqui o que é que acontece entre a amina, essa amina aqui. O nitrogênio é mais eletronegativo, puxa o elétron para ele, deixa os hidrogênios ali positivos. Então vai ter uma interação aqui entre o nitrogênio e o hidrogênio. E essa interação é chamada de ligação de hidrogênio. N ligado a H, lembrando que é fluoxigênio ou nitrogênio ligado a H. Um detalhe é que a amina terciária não realiza ligação de hidrogênio. Por que não, professor? Porque veja que ela não tem nenhum hidrogênio ao redor dela. Não realiza ligação de hidrogênio entre elas, né? Vou pegar uma amina dessa com outra amina dessa, não vai ter uma ligação de hidrogênio porque não tem um hidrogênio ao lado dela para ela puxar. Porque se tivesse um hidrogênio ao lado dela, o hidrogênio ela ficaria parcialmente negativo e o hidrogênio parcialmente positivo. E aí outra amina se aproximaria com o nitrogênio parcialmente negativo e com hidrogênio parcialmente positivo, e aí poderia ocorrer a interação aqui entre nitrogênio e hidrogênio. Mas como não tem hidrogênio ao lado dela, não vai ter hidrogênio aí parcialmente positivo, por isso não vai ter ligação de hidrogênio entre aminas terciárias. Detalhe bem importante. Propriedades das aminas, aí no caso da basicidade, as aminas e amidas são básicas. Elas são básicas, têm caráter básico, porque elas têm um parzinho de elétrons aqui que permite que elas doem esse par de elétrons, doem essa ligação. Aí é no ácido de Lewis lá, né? Então veja que esse hidrogênio sai daqui e ela recebe esse hidrogênio, formando aqui esse íon positivo e OH-. Como a amina consegue doar um par de elétrons, ela é chamada de ácida. Então lembre, a amina e a amida são ácidas, beleza? Desculpa, a amina e a amida são básicas. Como ela doa um par de elétrons, ela é básica, beleza? E é isso. Essas são as funções, as propriedades principais aí das funções orgânicas.
Na próxima aula a gente vai fazer uma lista de exercícios sobre essas propriedades. Valeu, tchau, tchau.